boa noite. 20 de novembro de 2025. Estamos no ar no dia de Zumbi dos Palmares, dia da consciência negra. E aí, conseguiu curtir algum programa especial hoje? Algo que te conectou à cultura afro-brasileira? Aqui no Metrópolis, desde segunda-feira, a gente está recebendo no estúdio artistas negros e negras apresentando seus processos criativos. Eles poderiam estar no programa em qualquer outro momento, é verdade, mas a gente reuniu essa turma essa semana, na Semana da Consciência Negra, para mostrar que somos muitos, somos diversos e que estamos pensando o Brasil a partir de outras perspectivas. Foi lindo ver os desenhos e sonhos de liberdade da artista visual Tadaskia, um Natal bem brasileiro, na TV, com o cineasta Gabriel Martins, a força das mulheres no rap com a Júlia Costa. Tá tudo lá no nosso canal no YouTube. Amanhã, sexta-feira, já anuncio, tem Ellen Oléria e seu canto arrebatador. E hoje? Hoje tem muito mais. Eu tô doida pra saber quem é esse elenco do Teatro de Revista Negro. É agora. Um espetáculo que reverencia a vida e a obra de duas grandes atrizes da dramaturgia brasileira, Ruth de Souza e Léa Garcia. E a gente recebe no nosso estúdio a atriz Ive Souza, que interpreta a Dona Léa na peça. Eu sou um tigre, sem listras, músculos, dentes, um ator em seu sacro ofício. Eu sou uma pantera negra no centro de um palco de madeira. Eu não sou nada, mas eu posso estar em tudo. Quem é João é um musical original inspirado nas canções do músico JP. Não é sobre a história do cantor, mas sobre o poder de sonhar e viver a arte. Funk, um grito de ousadia e liberdade, está em cartaz no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. São mais de 400 obras que exploram a força cultural e a estética do funk. A Renata Prado é a curadora da exposição aqui em São Paulo e ela tem uma história longa com o funk. Ela é fundadora da Frente Nacional das Mulheres no Funk, é pedagoga, é funkeira. E como é que é para você poder mostrar isso tudo no museu? Bom, como curadora, eu acredito que ocupar esse espaço é muito importante com a cultura funk, sobretudo sobre a cultura negra, né? Se tratando de um movimento que ainda assim está se consolidando como cultura dentro da nossa história. O que é a exposição? A exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade, ela conta parte da história do funk desde a década de 60, 70 e 80, quando ela se transforma ali nesse momento black, nessa era black nos Estados Unidos e como isso impacta na cidade do Rio de Janeiro e como isso chega em terras paulistanas. Renata, a exposição aqui no Museu da Língua Portuguesa tem obras que os cariocas não viram. Que obras são essas? Quando essa exposição ela chega em São Paulo, ela precisa de uma narrativa paulista. E aí eu recebo o convite do Museu da Língua Portuguesa para ser curadora da exposição aqui em São Paulo, com essa missão de construir uma narrativa artística que garanta, de fato, o enredo do que é a cidade de São Paulo. A gente tem a obra do Thiago Furtado que fala sobre o rap e o funk na Selva de Pedra, porque uma obra como essa só poderia existir na exposição de São Paulo, porque o hip hop, de fato, ele influencia fortemente a cultura funk no território paulista. O tênis e esse quadro atrás de você também falam da violência contra o funk, do preconceito contra o funk. Isso está na exposição. Sim, ao longo da exposição você vai encontrar diversos elementos para as pessoas repensarem o que é essa violência dentro da cultura funk, porque infelizmente hoje a gente tem um movimento político muito contrário à vida desses jovens funkeiros. O que você diria para quem ainda associa funk
com aqueles bailes pancadão que tiram o sono das pessoas? Eu convidaria essas pessoas para conhecerem a cultura funk a partir da perspectiva museológica. Então, acho que é uma experiência participar dessa exposição, enxergar essa exposição como um caminho de possibilidade cultural para entender e humanizar essa juventude do funk que hoje segue sendo perseguida e que hoje talvez ela só precisa de um espaço de escuta, e acredito que a exposição é esse espaço. Pois é. Se a gente pensar, o samba também foi muito perseguido, né? E hoje é o quê? É o símbolo do Brasil. Por isso que a gente vai falar de samba agora. E vamos falar de samba a partir da cantora e compositora Geovana, que escolheu o dia de hoje para lançar o seu novo álbum, Sangue Negro Nobre. Um evento na vida dessa grande artista. Afinal, é o seu 4º disco e a Geovana ficou um tempão sem gravar. Vamos ouvi-la? Isso aqui não é lugar, isso aqui não é lugar. O meu peito não é residência, no seu coração morar. Sangue Negro Nobre, o 4º álbum da carreira dessa sambista brasileira tão reconhecida e que traz nesse novo trabalho músicas inéditas. É a GG compondo, né, GG? Compondo, né? Eu não mandei você embora, agora volta, pede e implora. São músicas já feitas, já há algum tempo, sabe, Didi? Foi uma música que deu tempo de amadurecer, dela ficar mais gostosa. Não uma música assim de você... de sucesso, né? Não é aquela música que toca toda hora, não é. Né? Sangue Negro Nobre. Sangue Negro Nobre, que dá nome ao disco. Minha mente é um vendaval, meu corpo no teu corpo é um terremoto. Essa música aí eu tinha mais ou menos meus 56 anos e tal, por aí. É uma música seríssima, inclusive. Muito séria, inclusive. Né? São reflexões e temas que você sempre pensou, né, GG? Sempre, sempre. Você tá sempre pensando na nossa negritude. Tô sempre. Porque a negritude, ela tá sempre desgastada, né? Olha o tintureiro. Tem uma canção que você faz inspirada na sua convivência e na mulher que foi Beatriz Nascimento. Uma historiadora, dos fundamentos do movimento negro. E né? Que sempre foi muito próxima a você, né? A Beatriz abriu muito minha cabeça, porque eu nunca tinha conhecido ninguém assim. A única coisa que eu poderia fazer é uma homenagem para minha amiga, né? Olha o tintureiro. E o tintureiro é uma música que eu gosto muito. E eu fiz essa homenagem para ela. Sangra pra ver. Tintureiro é a polícia? É a polícia também. Porque a polícia prendia as pessoas, principalmente negros, né? Aí o pessoal já ficava apavorado no pé do muro. Olha lá vem o tintureiro. Você pensou que eu ia morrer de amor, que ia desandar o vagabundo, eu de chinelo, de dedo, ando bem sossegado. Você tem nesse disco muitas participações especiais, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que a minha música, ela é bem fácil, né? Ela é bem tranquila. E é uma música que, quando você canta ou ouve, você vai dizer, essa música é da Geovana. Meu partido é na palma da mão. Um documentário do final dos anos 70, que se chama Partideiros, você é uma das únicas mulheres lá. Olha, o céu está escuro, mas não é para chover. Tem saudade dessa época e o que significa para você estar numa roda de samba, fazer um partido alto? Ah, para mim eu sinto saudade, sim. Eu gosto muito de samba, eu gosto muito da música popular brasileira. As cartas estão embaralhadas, conta que eu quero dar. Sou carioca, mas minha música não toca no Rio. Aê, cariocas! A GG aqui. É, mas não toca. Um ícone do Partido Alto do Brasil, gente. É, mas não toca. Eu convivi com gente do samba. De verdade. De verdade. A turma da pesada. É, da pesada. Quer dizer, então, eu sou uma mulher privilegiada.
eu vou dar um outro fechamento para isso. Quer dizer, então, que você também é da pesada. Essa consequência, não lhe darei colher de chá. Isso aqui não é lugar, isso aqui não é lugar. O meu peito não é residência, pro seu coração morar. Isso aqui não é lugar, isso aqui não é lugar. O meu peito não é residência, pro seu coração morar. Salve, Giovana! Que ótimo, que privilégio a gente poder celebrar as nossas grandes. A gente vai fazer isso aqui no estúdio também, porque a gente vai falar de teatro a partir da história de duas grandes atrizes brasileiras que são referências pra gente. Eu tô falando da Ruth de Souza e da Léa Garcia. E tem um espetáculo que está em cartaz aqui em São Paulo, Ruth e Léa, que traça um pouco dessa trajetória, mas faz mais, entrelaça a trajetória dessas duas artistas com a trajetória de outros artistas negros e talvez até das duas atrizes que estão no palco. Eu vou receber uma delas aqui, a gente está com a Ive Souza aqui no palco, que interpreta a Dona Léa, né? Sim. E que brilha num espetáculo que emociona muito a gente. Bem-vinda ao Metrópolis, Obrigada, querida. é uma alegria estar aqui, obrigada. E é uma alegria falar dessas duas mulheres, né? Sim. Porque imagino que a sua trajetória de artista negra, de criadora, de atriz, também ali tem algumas intersecções com a vida delas. Se nutre, né? A partir da história delas, né? Eu sou muito fã, né, da história delas, então foi uma honra, né, poder contar essa história no palco, né, e revisitar, tanto revisitar como também aprender, né, sobre o contexto, né, tanto da intimidade, da personalidade, né, para além do que elas criaram, né. O bonito é que na peça a gente tem exatamente o encontro. Sim. É o encontro, é a troca que vale, é uma olhar para a outra, né? Exato, exato. E as duas, né, elas foram artistas num tempo em que pouco se tinha espaço, né, para dividir, para compartilhar. E elas, é muito lindo ver o companheirismo delas enquanto mulheres negras, né, num tempo em que a circunstância e o tempo, né, faziam com que elas incentivava para que elas disputassem e não, né, e elas se uniram, né, tanto artisticamente como enquanto mulheres, né? Então, isso é lindo de ver. É lindo de ver. Elas têm uma diferença de quase 10 anos, um pouco menos, quase 10 anos de diferença, e tiveram o início num mesmo lugar. Exato. Né? Exato. Isso é um ponto importante no espetáculo, porque o Teatro Experimental do Negro, do Abdias do Nascimento, é esse lugar onde essas duas mulheres se encontram. Esse né? ponto de partida, exato, né? A Ruth, né? A Ruth que encontra a Léa, né? Que traz para o Teatro Experimental do Negro, né? E a partir lá, né? Junto com outros grandes artistas, né? Elas partem a trajetória delas. Né? A gente está vendo algumas cenas do espetáculo e a gente vê que tem essa tela atrás. Sim. A montagem do espetáculo também coloca ali no palco essa possibilidade, né, de a gente ver as imagens no telão e que dialoga também com a trajetória das duas, porque que está ligada ao teatro e ligada ao cinema. Exatamente. A estrutura do espetáculo, né, quer brincar um pouco com isso, né, tanto com a trajetória delas no teatro, no cinema, na TV. Na TV. Então, a gente brinca nisso, né? A estrutura do espetáculo são duas atrizes que estão se encontrando para se debruçar e tentar contar essa história, né? Então, a gente também está ali, eu e Bárbara, operando, né? Operando câmera, né? Junto com o público. Então, tem essa dinâmica que o espetáculo propõe. Pois é, a direção é do Luiz Antônio Pilar, que trabalhou com as duas, né? Exatamente. Já trabalhou com as duas. E aí, eu lendo aqui informações sobre a peça, fiquei sabendo que elas sonharam
em algum momento em fazer essa peça junto. Então, vocês estão, de alguma forma, realizando o sonho das duas. Então, agora vai me falhar a memória, se foi Ruth ou se foi Lé que chamou o Pilar para que ele pudesse dirigir as duas no teatro. E não foi possível. Então, de uma forma, né, tanto dele, de cumprir essa promessa, e do teatro também reverenciar, né, da gente poder reverenciar essas duas grandes mulheres, né? Então, isso é muito importante. É importante também que a gente está tendo uma geração de artistas negros que está fazendo esse resgate, né? Sim. A cineasta Juliana Vicente Sim. fez um documentário sobre a Ruth de Souza, exatamente, né? Exatamente. A Léa estava no cinema até os seus últimos momentos. Então, isso é muito importante. Você chegou a conhecer? A Léia, eu tive a alegria de tê-la como espectadora de um espetáculo que eu fiz, que chamava Isto é um Negro, com direção de Tarina Coelho. E foi uma emoção imensa, assim, tê-la na plateia. E foi a troca que a gente teve, assim. Infelizmente, eu não conheci, mas foi esse momento breve que me aproximei da Léia. A gente está vendo algumas imagens delas na época do Teatro Experimental do Negro. Mulheres que ali na década de 50, né? 40, 50, estavam no palco num país que ainda fazia blackface. Se é usado hoje, imagina na década de 50, né? Ser atriz, né? E bancar isso como ofício mesmo, né? No momento em que não havia perspectiva, né? Então, elas foram muito ousadas e muito percursoras, né? E na peça, legal que para além delas, a gente também traz algumas outras figuras antes delas, né? A gente tem um legado, né? Que vai... É um exercício que a gente precisa rememorar e trazer... seguir adiante e rememorar, né? Que a gente está seguindo um caminho... Tem muita gente que construiu ele. Sim, é verdade. É bom que no espetáculo a gente vai conhecendo outras trajetórias negras, outras vivências negras dentro da arte que não podem ser esquecidas. Mas eu quero mostrar para vocês um trechinho do espetáculo com essas duas atrizes em ação. Daí eu olho pro espelho, cabelo todo desgrenhado, os olhos arregalados e lá está ela. Grande atriz dramática. Assumiu meu lugar quando eu saí da companhia. E sem saber eu tinha escolhido a minha substituta. Não, Ruth, você é insubstituível. Eu? Sim, você tem um porte elegante, nossa baronesa. A baronesa era como eu chamava a minha avó, Dona Constância. Avó? A voz. Tem uma artista... Eu adoro essa parte, a voz, é muito bom. A gente viu aí a Bárbara Reis com a Ive Souza no espetáculo Ruth e Léia. Tem um trecho no espetáculo que eu fico em dúvida se é a sua voz, se é a voz da Léia, se é uma voz construída. Isso é muito, muito legal. Um trecho não, em vários momentos do espetáculo. Mas em um deles você diz assim, não vou lembrar exatamente a frase, mas você diz algo como... Eu acho que eu me realizo mais quando a parte criativa está acontecendo do que realmente no palco. Eu me realizo mais escrevendo e fazendo do que vivenciando isso. Dizendo um pouco da dor, eu imagino da dor, né? Essa fala de quem é sua? Você conseguiu identificar mais ou menos? Eu acho que é no começo do espetáculo, pode ser, Eu sou mais feliz no simbólico do que no dia a dia. Eu sou mais feliz... Não. É isso. Sou mais feliz no simbólico do que no dia a dia. Eu achei isso forte. Dramaturgia de Dione Carlos. Dramaturgia. Uau. Então, são duas atrizes que estão, né, que estão lidando com o ensaio, com a dificuldade, né, de ensaiar mesmo, do desafio de lidar com essa história, para além da relação delas. E é muito... A gente tem brincado muito, assim, né? Porque tem essa relação por trás. Então, para além, a gente também faz outros personagens, né? Então, tem essa brincadeira da gente fluir entre essas figuras e essas duas atrizes que estão tentando
dar conta desse ensaio. É isso. É isso. É para dar conta. É pra dar e vocês estão dando conta. Foi um prazer ter você aqui. Um prazer Boa imenso. temporada. Estaremos acompanhando vocês. Obrigada. Viva a Rutileia. Viva a Rutileia. Anota, que é ótimo. Bom, se você está em São Paulo neste feriado prolongado, a gente tem mais uma dica. Que tal aproveitar para conhecer o legado de Sara Gomes? A mostra de filmes da cineasta cubana acontece até domingo na Cinemateca Brasileira. A Sara Gomes apresenta para a gente muitos filmes nessa sua retrospectiva. 15 filmes da diretora, entre longas, curtas. São títulos que registram a história do povo cubano e as mudanças políticas e sociais que aconteceram no país logo após a Revolução, com destaque para a efervescência da juventude. Todas as cópias são restauradas. Sara Gomes foi pioneira ao se tornar a primeira mulher a dirigir um longa-metragem de ficção em Cuba. Isso em 1974. Estamos falando de gente que abriu caminhos. E no próximo bloco, vamos conferir a estreia do musical Quem é João?, inspirado nas músicas do cantor e compositor JP. É daqui a pouco. O musical Quem é João? Estreou essa semana em São Paulo. Um espetáculo inspirado nas canções do músico JP. O projeto leva o nome de uma das faixas do disco mais recente do cantor e compositor, que é premiado, né? Esse disco é lindo. Se o Meu Peito Fosse o Mundo, de 2024. Vamos ver a peça? Quem é João na Vila do Pão? Se apaixonando outra vez de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. O João, de Quem é João, a música, é o JP. Cantor, compositor, vencedor de 4 Grammys Latino. Já o João, de Quem é João, a peça, não é o JP. Mas os dois se encontram no palco, pelo texto da Vivi. Como assim? Esse é o meu início. O início de um menino comum que sonha em lugar comum. Quem? João. Bom, Quem é João, um musical, é um texto que eu escrevi, que eu comecei a escrever em 2019, inspirado nas músicas do JP, mas não é uma biografia, é uma história que veio da minha cabeça, assim. Na verdade, era uma história que eu pensava desde quando eu era adolescente. E ao conhecer e ouvir as músicas do Jota, essa história terminou de se formar. E aí nasce Quem é João, um musical. Quem é João na Vila do Pão? Se apaixonando outra vez de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever. Eu definiria um musical como um musical físico, sabe? Nós optamos por usar as pessoas para montar os cenários, sabe? As pessoas são as coisas que levam a história toda. A gente ambientaliza os lugares com as pessoas. Além de... Tem a música, que a música já sugere muitas coisas físicas para a coreografia. Tem também a encenação, que foi uma encenação que nós optamos por isso, né? Por deixar tudo muito físico. Então, os atores estão sempre em cena o tempo todo e eles dialogam com aquilo, muitas vezes não como personagens, né? Mas como seres, como coisas, inclusive. Conte comigo, eu choro, me importa ainda mais o seu sorriso. É um personagem com muitas camadas, com muitos sonhos, muitos caminhos para trilhar e muita gente para conhecer. E acho que o principal é um personagem que precisa contar uma história muito fiel e uma história muito bonita. Tem gente que vive sorrir. O João, ele ainda vem de um lugar onde sonhar ainda é impossível, sabe? Não é nem sequer uma cogitação sonhar. Então ele tá ainda a passos atrás, ele não tá nem no zero. Sabe quando você tá no negativo? Esse é o João. É um garoto de caramba que se apaixonado de ser conquistar. A letra e as palavras, o que ele transmite é muito importante pra gente. Principalmente, né, como pessoa preta falando, as letras não são só de sofrimento, mas são de que pessoas como nós podemos ter a chance de sonhar e de chegar em lugares que às vezes a gente nem imaginou, sabe? Eu acho que todo mundo
realmente vai se identificar. Todo mundo parar para analisar quem eu realmente sou dessa história, para onde eu quero ir e o que eu não devo fazer para não me tornar quem eu não deveria ser. Então, acho que isso, quem você realmente é, sem se perder de quem você é, me entende? Então, você pode alcançar para um futuro, alcançar para algo que você almeja, só que sem perder quem você já é. Que lindeza! Um bom jeito da gente encerrar o Metrópolis de hoje, hein? Mas amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta, às 11 da noite. Viva Zumbi dos Palmares e viva a nossa potência. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau. Quem é João na fila do pão, se apaixonando outra vez de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão, se apaixonando outra vez de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. E nas canções vai sentindo as dores de tantos amores em resolução. E lá vai ele apaixonado novamente, se entendendo, vai escrever canção. Essa aqui eu fiz pra você. Ai, que bonito, João. Obrigado. Ele se esforça pra manter a rima.